Tudo bom? Espero que todo mundo aí esteja com saúde, se cuidando, tá? Então hoje vamos corrigir a atividade de matemática, a primeira atividade, né, dessa quinzena. E eu queria pedir para você ficar no vídeo aí, acompanhando o vídeo até o final, que depois da correção vou deixar aqui uma atividade, tá? Uma tarefinha para vocês fazerem, uma tarefinha extra, tá? Então, mas é simples, tudo bem? Então acompanhe até o final para você saber o que é, tá bom? Então, ó, atividade de matemática, né? Professor Eugênio aqui, nono ano, relações trigonométricas no triângulo retângulo e o teorema de Pitágoras. Tá? Foram apenas três questõezinhas, tá? Três questõezinhas tranquilas. Alguns conseguiram fazer, outros estão tentando fazer. O importante, pessoal, é que vocês tentem fazer. Assistam o vídeo com atenção, tentem. Se o vídeo não for muito claro, pode procurar outro vídeo. Me mande uma mensagem, professor, essa questão aqui não entendi. É importante que vocês, né, me dêem um retorno para que eu saiba quem está tentando fazer e quem está só pegando a resposta. Tá? Não adianta você tentar se enganar. Você pega só a resposta e coloca e me envia. Você pode até ganhar os pontos por ter enviado a atividade e tudo, mas você não vai aprender coisa nenhuma. Tá? Então é importante que vocês aprendam, porque esse conhecimento vocês vão levar para a vida de vocês. Vocês vão precisar disso. Tá? Então vamos aqui, ó. A primeira questão era essa aqui. Calcule o valor de x e de y na figura abaixo. Então está aqui a figura. Então eu queria que você encontrasse qual é o valor de y e o valor de x. Observe o seguinte, ó. O y é esse lado aqui do triângulo de baixo, em todinho, ó. Observa que é só você pegar e somar 9 mais 3 que você descobre o valor de y. Tá? O x, você tem que olhar naquelas fórmulas. Na apostila eu deixei uma sequência de fórmulas para você se basear e procurar qual é a fórmula que... Se você olhar naquela figurinha na apostila, observa lá que esse lado aqui onde está o x é o equivalente ao lado B, naquele triângulo que está lá. Tá? Mas vamos aqui para a resposta. Ó, o y, como é que eu faria o y? O y é só você pegar 9, né, mais 3. Então o y seria quanto? 12. Né? Então essa aqui era bem tranquilo. Encontrar o y era bem tranquilo, bem de boa. Agora o mais trabalhoso aqui era para encontrar o x, né? O x seria fazer o seguinte, ó. Desculpa. O x ali, ó. O x é como se fosse o b. Então como é que eu faço para encontrar aquele lado ali? Tem a fórmulazinha lá naquela lista de fórmulas. Ó, o b ao quadrado é igual ao a. O a é esse lado y aqui, ó. É esse lado grandão. O n é esse 3 aqui. Como é que eu faço para encontrar esse cateto aqui? Tá, relembrando, voltar bem aqui um pouquinho. No triângulo retângulo a gente tem a hipotenusa, que é o maior lado, né? Aquele lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus. O maior lado é a hipotenusa. Os outros dois são chamados catetos. Tá? Pois como é que eu faço para encontrar a hipotenusa? Procure o ângulo reto. Aonde você achar o ângulo reto, quem está oposto ao ângulo reto, esse vai ser a hipotenusa. Tudo bem? Então aqui, ó, você ia pegar aqui o lado B, aqui, que no caso é o x ao quadrado é igual ao lado y vezes a sombra do lado x. Quem é a sombra? Quem é que está embaixo do lado x? Não é o 3? Então é isso que você vai usar. Se eu quisesse do outro lado, se eu quisesse procurar aquele outro cateto lá, ó, eu ia pegar o y vezes o y ao quadrado, né? Aquele lado lá, ao quadrado, aquele cateto ao quadrado, aí igual ao y vezes a sombra daquele lado, que seria o 9, se eu quisesse encontrar o outro lado. Tá? Então você tem que... Como é que a gente aprende essas fórmulas? A gente vai treinando, praticando várias vezes. Assistam aquele vídeo que eu coloquei para vocês, ele é bem claro, ele explica direitinho essas relações. Tá? Então aqui a gente iria fazer o seguinte, ó, b ao quadrado, que no caso ali é o lado x, tá? Iria ficar assim, ó, o x ao quadrado é igual ao 12, que é esse lado aqui de baixo, o 12, o y, né? O y vezes o 3, que é a sombra do lado x. Então como é que a gente faz aqui, ó? Substitui, quem é que é o y? O y no caso é o 12, que a gente descobriu aqui. Então, ó, ficaria o quê? X ao quadrado igual, no lugar do y a gente colocou o 12, então ficaria 12 vezes 3. Tá? 12 vezes 3. Quanto é 3 vezes 12? 36, né? Então tá aqui, 36.
Então você vai fazer agora, ó. Então x ao quadrado, qual é o número que é elevado ao quadrado? O resultado vai ser 36. Pensa um pouco aí. O número que é elevado ao quadrado vai dar 36. O número que multiplicado por ele mesmo vai dar 36. Ou então a raiz quadrada de 36, quem é? Beleza. Raiz quadrada de 36 é o 6. Pronto, então assim estaria resolvida a primeira questão. Tá, essa é a primeira questão de boa. Você pode dar pausa aí no vídeo para poder anotar. Beleza, vamos para a próxima. Ó, a próxima questão é teoria, né, para ver se a gente entendeu o conceito de um triângulo retângulo. A respeito dos elementos de um triângulo retângulo, assinale a alternativa correta. Então a letra A diz assim: um triângulo retângulo é assim conhecido por possuir pelo menos dois lados iguais. Bom, não necessariamente um triângulo retângulo tem dois lados iguais, ele pode ter os três lados diferentes. Tá? Então essa letra A não está correta. Letra B. O triângulo retângulo é assim conhecido por possuir pelo menos um ângulo de 180. Não é 180, é 90 graus. O triângulo retângulo é porque tem um ângulo reto. O ângulo reto ele tem 90 graus. Então a letra B também está errada. A letra C. A hipotenusa é definida como o maior lado de um triângulo retângulo. Tá? A hipotenusa ela é o maior lado de um triângulo retângulo, não é de um triângulo qualquer. Está errada a letra C. Vamos para a resposta correta, que no caso é a letra D. Ó. A hipotenusa é definida como o lado que se opõe ao ângulo reto de um triângulo retângulo. A hipotenusa é o lado que fica do outro lado, né, oposto ao ângulo reto, que é o ângulo de 90. Então a resposta aqui seria a letra D. Tá? Então certinho, letra D é a segunda questão. Terceira questão, muito boa. A gente vai ter agora o primeiro contato com o Teorema de Pitágoras. É claro que seria bem mais legal a gente estudar isso aqui presencialmente. E tem muitos vídeos que falam sobre o Teorema de Pitágoras. Né? Pitágoras, um matemático, viveu há muito tempo atrás. Um dos maiores matemáticos aí que já existiram. Então, vamos lá. A relação aqui do Teorema de Pitágoras diz o seguinte, ó. São dois casos aqui, são dois triângulos. Vamos começar por esse triângulo aqui da esquerda. Ó, esse lado, onde é que está o ângulo reto? Você tem que começar procurando os elementos aqui. O ângulo reto é esse ângulo aqui, ó, onde tem o 6, um encontro do 6 com o 8, lado 6 com o lado 8. Esse canto aqui, esse canto é onde está o ângulo reto. Quem fica oposto a ele é a hipotenusa. Então o x, ele é a hipotenusa x. Se o x é a hipotenusa, os outros dois são catetos. Tá? Então vamos aqui fazer ele, ó. Tá aqui, vamos lá. Então tá aqui o Teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma, né? A soma do quadrado dos catetos. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, o A ao quadrado é a hipotenusa. Então aqui não é x, no triângulo não está um x. Então a gente vai botar no lugar do A, a gente vai botar x. Então x ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é B e quem é C? B e C é o 6 e o 8. Ó, no lugar do B, 6. No lugar do C, a gente coloca o 8 ao quadrado. Resolvendo aqui, ó, 6 ao quadrado não é 12. Por favor, pessoal, não é 12. 6 ao quadrado é 6 vezes 6. Tá? Eu vi muita gente fez 6 ao quadrado 12. Né? Então, vamos aprender, vamos praticar potenciação. O estudo bateu muito em cima de potenciação. 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado é 8 vezes 8. 64. Agora a gente soma, ó, 36 mais 64. 100, né? 100. Qual é o número que elevado ao quadrado vai dar 100? Pensa aí. Qual o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 100? 10. Tá? Então essa é a resposta da letra A, do primeiro caso. Vamos passar logo para o segundo caso aqui. Ó. O segundo caso era bem parecido. Qual é a diferença maior? A diferença é que na questão anterior ele pedia a hipotenusa. Nesse aqui a gente já sabe a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? 25. Tá? 25 graus. 25 centímetros, desculpa. Agora ele quer saber quanto é esse cateto aqui, ó. Esse cateto aqui, o x, né? Então vamos lá. No lugar da hipotenusa a gente já sabe, é 25, porque ele está oposto ao ângulo de 90 graus. Ela é a hipotenusa, é o maior lado. Então vamos lá. Então fica 25 ao quadrado. O x ele pode ser tanto no lugar do B quanto no lugar do C. Tanto faz, tá? Os catetos aqui não tem diferença. Então eu coloquei no lugar do B.
tá? B ao quadrado, no caso aqui o x ao quadrado, mais 20 ao quadrado. Agora a gente é só potenciação aqui, vamos lá. 25 ao quadrado é 25 vezes 25, mas dá uma vontade de botar 50, não dá? Aí você erra. Então nesse detalhe, tem que prestar atenção no detalhe, para não errar. 25 ao quadrado é 25 vezes 25, dá 625. 25 ao quadrado, 625. Repete aqui o x ao quadrado. 20 ao quadrado é 20 vezes 20. Mas teve gente que botou 40. Né? 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que dá 400. Agora, como eu quero encontrar o valor do x, eu vou pegar esse 400 e vou passar ele para o outro lado. Toda vez que muda de lado aqui, é uma equação, né? Eu vou passar o 400 para o outro lado. Ele está positivo, ele vai negativo para o lado de lá. Ó. Então vai ficar 625 menos 400, que é igual a x ao quadrado. 625 menos 400 dá 225. Aí o x ao quadrado é igual a 225. Qual é o número que elevado ao quadrado vai dar 225? Qual é a raiz quadrada de 225? Muito bem, para quem disse 15. 15 vezes 15 dá 225. Então essa aqui foi a última aí dessa lista. Espero que tenha ficado claro. Tá? E deixa eu só fazer um pedido. Né? Que é a tarefinha que eu disse lá no começo do vídeo que eu disse que ia pedir para vocês. Então a tarefinha que eu gostaria de pedir que vocês fizessem era o seguinte. Vocês vão tirar um tempinho, vão gravar um vídeo, né, pequeno mesmo. Eu queria que vocês me contassem como é que está sendo essas aulas remotas para vocês, se vocês estão gostando. Outra coisa, eu queria que vocês dissessem qual o modo que é melhor para vocês. Se é assim, essa aula de hoje aqui, né, diferente aqui, que apareço eu aqui, ou é melhor só mostrando a minha mão. Queria a opinião de vocês. Então se grava um vídeo pequeno, uns 1 minuto, 1 minuto, você fica à vontade, não precisa ser grande. Então eu queria que você explicasse se você prefere dessa forma aqui, ou aquele que só mostra a mão. E também eu queria perguntar para vocês o que vocês estão fazendo nessa quarentena aí. Vocês estão fazendo em isolamento? Vocês estão saindo de casa? Vocês estão ficando em casa? O que vocês estão fazendo em casa? Estão ajudando os pais? Eu queria que vocês me contassem como é que está sendo. E o que vocês estão achando dessas aulas remotas? Professor, tá bom? Tá bom assim? Professor, eu prefiro voltar para a escola. Eu queria que vocês me falassem um pouquinho como é que está sendo a rotina de vocês. O que vocês estão aproveitando para aprender alguma coisa nova? Né? Aproveitando esse tempo em casa para conversar com os pais, conversar com a mãe, com a avó, aprender mais coisas. Me falem, gravem aí, e você me envia lá no privado, tá bom? Eu vou ficar aguardando uma tarefinha extra aí, tá? Para eu poder saber como é que vocês estão, tudo bem? Então era isso que a gente tinha para hoje. Um abraço, se cuidem, viu? Tchau, tchau.